Não tem como, o cara era desconhecido ontem, hoje o cara tá de Porsche lá. E ninguém nota isso daí, ninguém vê isso daí. Ou então o caso do Oruan, fala uma música boa do Oruan, fala um tom, uma métrica, alguma coisa da música do Oruan, não existe, cara. E ela fala assim, a mãe do Kevin, na época eu não podia fazer nada, mas hoje a situação mudou. Que situação que mudou? A situação que mudou é que a Deolane tá presa e tá tendo investigações em cima dessa cúpula aí, família do Marcola e tal. Então, assim, me deu a entender que a mãe dele acredita... Ele era um cara que ele foi silenciado porque ele queria denunciar o que hoje está sendo denunciado. Então, tipo, são coisas que a gente vê que todo mundo tá vendo o que tá acontecendo e ninguém fala nada. A Deolane foi lá pro Rio de Janeiro, levou a aliança lá com o terceiro comando lá. Sim, eu lembro. Levou o cara pro terceiro comando, tirou foto com cordão de ouro e tudo e falou que tava numa festa só e todo mundo abraçou assim, né? Tipo, é difícil, mano. É difícil. Eu consegui então, entrar cara, nesse negócio do parque. Por causa desses caras que morreram a prisão, você viu isso aí? Os 3 caras lá que estavam enterrados no cemitério, os 3 que clandestino? Sim, que estão falando que eles foram... que falaram que eles morreram por causa do Kevin. Não foi isso aí. Eles morreram por causa que eles trabalhavam pro Dom, que é esse Felipe aí, que é um empresário, que era empresário do Tesira Coronel, agora é empresário do Menor Todd, o Menor T, do Rio de Janeiro aí também. E eles trabalhavam para esse empresário de que forma? Extorquindo os outros, ameaçando os outros, matando pessoas, abusando de pessoas, fazendo coisas que nem a plataforma permite ser falado para esse empresário. Então, que olha que coisa louca. O cara é empresário, era empresário do Terceira Coronel, é empresário de vários artistas até hoje no Brasil, e o cara tá foragido. O cara é foragido na justiça. E ele é empresário dessas pessoas. E ameaçar as pessoas a assinarem contrato, a várias outras coisas, a cometerem, tipo, vídeos entre relações entre eles, artistas, forçava relacionamento, tipo, você é MC tal, você vai ficar morar em MC tal, ameaçava a mãe, ameaçava pais desses artistas, ex-artistas aí, que é o caso de uma cantora chamada Ana Brisa, tem um depoimento dela no YouTube, fez a menina perder o filho, tipo, é coisas que o mundo do funk tá acontecendo hoje, nesse mundo do funk aí, como que eu posso dizer, uma disputa entre as famílias criminosas, no ponto de o Doca pegar o telefone e ligar para esse empresário, e eu ter a cópia de tela dessa ligação. Aí, ao mesmo tempo, você vê esse empresário numa chamada de vídeo, com liderança da PCC, o caso do forjado. Então, a gente tem que entender que quando se trata de funk, internet, números, música, tem que se ter uma investigação, Bruno. Não se pode deixar assim, acreditar que bateu 1 milhão, o cara tem renda para isso, porque você trabalha com a internet. Eu não sei se você tá milionário. Você já tá milionário, pô? Porque cara, o cara começou a cantar funk ontem, hoje o cara tá com a falar Porsche, sobre isso não, tá cara. Queria falar sobre minha fortuna não, mas assim... Mas é isso, não faz sentido, mano. O cara tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores e o cara consegue sustentar aquela vida ali, não tem como. Não tem como, o cara era desconhecido ontem, hoje o cara tá de Porsche lá. E ninguém nota isso daí, ninguém vê isso daí. Ou então o caso do Oruan, fala uma música boa do Oruan, fala um tom, uma métrica, alguma coisa da música do Oruan, não existe, cara. E como que o cara é o artista mais famoso, mais ouvido, não tem lógica, não tem. Não, irmão, ainda que o cara seja, mano, o mais famoso ali, beleza. Só que nós temos vários outros artistas, a gente tem padrão de comparação, entendeu? Vários outros artistas que também têm hype, que também têm fama, e que eles não movimentam a mesma quantidade de dinheiro, entendeu? Tem um monte de artista que é famoso, mas ele não é comercialmente... ele não fatura muita coisa. Por exemplo, o Oruan. O Oruan, ele tem show. Quantos shows por semana? Ele toca em quantas, festas, assim. Ele vai ter, sim, um sucesso, beleza. Mas, muitas das vezes, esses caras nem tem show suficiente. Porra, o Pose toda hora toca em favela do Comando Vermelho, pô. Teve um dia aqui, um mês, que eu olhei a agenda do Pose, a agenda pública. Ele tava sexta no Parque União, sábado na CDD, na outra semana na Nova Holanda. Porra, só a favela do Comando Vermelho, irmão. Como que esse cara fatura? Agora, se ele tivesse,
showzão em São Paulo, show em Santa Catarina, show no Ceará, e enchendo, e o show dele valesse, porra, 1.800.000 reais, botasse um monte de gente, beleza. Ainda assim, ele vai ter que pagar toda a banda, toda a equipe, segurança, transporte, tudo isso. Não é que ele fatura 1 milhão, que vai 1 milhão pro bolso dele, porra. Então, assim, é matemática, irmão. A conta é simples, porra. Eu conversei contigo 2 anos atrás. Passou 2 anos. Você tem seguidor, você tem vídeo. Porra, o teu público te ajuda. Você, sei lá, vende alguma coisa. Tu tá rico? Tu tá aí na mesma vida que você tinha. Eu também, porra. Então, a vida é dura, irmão. A vida é dura. Então, tipo, não é essa facilidade, não, porra. Não, mas tem comprovação de que o crime organizado negocia esses artistas. Tem o caso do TZ da Coronel. O cara é um dos artistas mais conhecidos do Rio de Janeiro. Você pode ter certeza do que eu tô falando. TZ da Coronel. Eu nem conheço esse arrombado, e ele foi vendido por... Quem ele foi vendido por 4 milhões de reais pro Abelha, mano. Quem é, mano, Valdo? Eu nem conheço, mano. Quem é TZ da Coronel, mano? Canta uma música dele aí, mano, Walter. Qual é a música? Cara, eu acho que tem uma música que fala anota a placa é o trem. Eu acho que é essa. Não sei se eu tô errado. E aí, Frank? Tá com delay, essa, mano. Frank? Eu não sei, não. Mano, Walter que tá curtindo essas músicas aí, Glauber. Tem que conversar com ele aí. Brincadeira, é esse mesmo. É um artista, ele tem milhões e milhões de seguidores aí, o Glauber. Milhões e milhões de ouvintes no Spotify, em várias plataformas. E ele era empresariado por esse Dom. E esse Dom vendeu pro Abelha, mano. Pro Abelha, o narcotraficante Abelha, por 4 milhões de reais, mano. Então, hoje, o empresário do TZ da Coronel, que é o Abelha e o Bruno, são narcotraficantes. O empresário do Menor Todd, que é outro artista muito conhecido no Rio de Janeiro, é o Doca. Você tá entendendo? Tipo, o empresário dos caras é o crime, mano. É lideranças do crime, cara. Então, irmão. E eu descobri isso tudo através desse Dom aí. Não, mas você acabou de me falar no Dom início... do Tazo, ele é conhecido pelo Dom do Tazo. No início do nosso papo aí, tu falou que o Kevin conheceu a Deolane na festa da família do Marcola. Então, meu irmão, eu vou inferir, eu vou concluir que o Kevin provavelmente também tinha ligação com a família do Marcola, porra. Porque assim, se você tá frequentando, se você, porra, tem um relacionamento ali... Alguma coisa tem, parceiro. Então, será que até o Kevin também não era agenciado pela cúpula do PCC? Eu sei que ele tem muito fã, o cara já morreu, é meio foda. Eu acho assim, não quero ser desrespeitoso com a família, deixa o cara lá, porra, descansar, tá morto, beleza. Mas, assim, mano, nós estamos falando que em 2020 ele conheceu o Deolane quando, meu irmão? Ele casou em 2021. Há muito tempo já tinha essa movimentação. Hoje, os caras só vão aperfeiçoando, porque o Estado não fez nada, né? Fala aí. Mas assim, o Kevin não é defendendo, não. É a verdade. O Kevin ele não trabalhava pro PCC porque ele queria. E ele também não tinha amizade com a família do Marcola. Quem tinha era o GR6, que era empresário dele, que o levou a essa peça. O levou a essa peça que ele conhecia a Deolane. Entendi. O Kevin, por muitas vezes, ele vinha na internet falando que ele ia contar a verdade, que ele ia falar tudo que estava acontecendo. Tem música dele falando a empresa golpes. Tem pedido dele na internet de ajuda para os amigos para denunciarem a empresa junto com ele. Então, o Kevin foi silenciado justamente por não achar justo ter que trabalhar no crime organizado. Entendeu? Então, eu não estou defendendo o Kevin, mas estou falando a verdade dentro de tudo que eu consegui levantar, de informação Não, legal. Tanto de integrantes da facção, quanto de policiais, outros artistas. Ele era um cara que ele foi silenciado porque ele queria denunciar o que hoje está sendo denunciado. Entende? Então, meu irmão, tem que entender que ele está dentro do funk e está controlando o funk, controlando os artistas. Então, isso vai explicar, provavelmente, essa suspeita em cima da morte dele, né? Porque eu vi um vídeo da mãe dele falando que quer reabrir a investigação, né? E ela fala assim, a mãe do Kevin, na época eu não podia fazer nada, mas hoje a situação mudou. Que situação que mudou? A situação que mudou é que
a Deolane tá presa e tá tendo investigações em cima dessa cúpula aí, família do Marcola e tal. Então, assim, me deu a entender que a mãe dele acredita que essas pessoas possam ter matado ele, né? Sim, esse empresário que trabalhava com o PCC para oprimir os artistas, que é o Dom do Tazo aí, Felipe, ele foi decretado pelas facções também. Então, ou seja, a força que ele tinha era usar as facções para oprimir essas pessoas. Então, eu acredito que a mãe do Kevin saiba também que esse cara tem algum tipo de envolvimento. Porque, de verdade, Glauber, o que eu vi nesses últimos dias sobre esse cara aí, mano, o que ele fez com vários artistas, aí você fala, não é possível, que ele colocou tanto artista assim no bolso. O cara era forte, Glauber. Ele tinha contatos tanto do lado A quanto do lado B. E após ele ser decretado, voltou também, mais uma coincidência para as pessoas entenderem, tá? Após ele ser decretado pelas facções, a mãe dele também falou isso daí. Então, fora a Deolane, fora a família Camacho, muitos líderes do crime que controlam o funk estão sendo presos e investigados. Então, acho que agora ela criou coragem e tenho certeza que a verdade vai vir à tona e acidente não foi. Né? E por que associaram esses 3 caras que você falou há pouco com o Kevin, mano? Esses 3 que morreram aí, que você disse que eles trabalhavam pro empresário... Qual é o nome do cara? Esqueci já. É o Dom. O empresário Dom. Felipe, o nome dele. Mas é Dom, o apelido dele é conhecido como Dom. Por quê? Foi associado por causa do seguinte. Esse Dom aí, para tentar ocultar que esses 3 caras morreram por causa de cumprir ordens dele no tema de extorsão, abuso, entre outras coisas, ele usou uma página do da Massaclan, que é uns caras da época do Haikai, de cantor de rap aí. Ele usou a página desse da Massaclan para postar que esses caras tinham ligação com a morte do Kevin. Então todo mundo acreditou, entendeu? Porque o da Massaclan é muito respeitado no cenário da música, vamos dizer assim. Então a página oficial dos caras solta a nota de que o produtor empresário, o Gugu GR6, tem responsabilidade na morte do Kevin, que esses caras morreram por causa dele, tal. Então, tipo, ele tirou dele e jogou nesses caras através de um post. E você sabe como que é a internet. Os caras, se falar uma coisa aqui, as páginas de fofoca já e começa a viralizar. A mentira viraliza mais do que a verdade. Mas, em específico, esses 3 corpos de Heliópolis não tem nada a ver com a morte do Kevin, e sim com o Dom. E com o decreto dele. É porque tem uma postagem, cara. O cara fala mais ou menos assim: meus funcionários morreram porque nós descobrimos a situação do Kevin, ou o motivo da morte do Kevin. Eu vi esse post ontem. O cara mesmo fala isso. Mesmo cara. Esse é o Dom. Ele usa várias páginas. Tipo, tem muito artista que tem contrato com ele, então ele domina o Instagram dessas pessoas. Sim. Ele posta o que ele quer, tá ligado? Tipo, ele posta as coisas, posta as fake news. Eu tinha que falar com esses gerentes da Meta aí do Brasil pra analisar isso aí, cara. Porque não é possível um cara controlar a conta de todo mundo e não derrubar a conta desses caras, mano. É pica. Ô Frank, e a história Tu falou que as coisas viralizam rápido. A história da Virgínia, cara, qual é da denúncia aí? O que você sabe sobre a Virgínia? Ou o teu ponto é seguir na mesma lógica de raciocínio que, porra, não faz sentido a Virgínia também, pelo padrão que ela tem, divulgar um monte de parada errada, ela não tá nem aí, o negócio dela é dinheiro, ela tem uma empresa de maquiagem, que inclusive a Deolane também tem uma empresa de maquiagem, né? Então, assim, essas coisas varejistas, né, pulverizados, são muitos itens, é mais difícil de controlar. Então, o que tu sabe sobre a Virgínia? Porque você fez um vídeo e hoje tá tendo repercussão, memes, um monte de coisa. Não tem nada em concreto ainda, mas o nome da Virgínia tá no noticiário. Fala aí sobre a Virgínia também. A Virgínia é o seguinte, cara. Ela tem empresa chamada MePink. Isso. Essa empresa foi comprada, antes era uma outra empresa. E a dona da outra empresa, que depois virou o MePink, era a japa do PCC, mano. E ela falou que não conhecia. Como que não conhecia a japa do PCC? Entendeu? Então, a origem da MePink vem de uma empresa que era da japa do PCC, Mulher do Cabelo Duro. Você tá entendendo?
Sim. Então, essa é o X da questão. Aí eu falei isso daí, as pessoas viram, e agora tá parecendo que a Virgínia realmente está sendo investigada pela Polícia Federal. Não tem como ter esse patrimônio que ela tem. Não tem como. Não tem como. Sem ter algum envolvimento com as facções criminosas. E outra, no cenário atual, nenhum influencer hoje vai crescer sem ter que molhar a mão do crime organizado. Eu falo, no Brasil, nessas páginas de fofoca, isso daí, o crime organizado tem influência real nisso daí, cara. Entendeu? Ué, o cara a Virgínia, sim, menos hora, pelo menos levar uma delegacia para ser ouvida, vai ter que ser levado. O cara da Choquei não foi preso junto na operação da MC Rian, pô? Sim, então, página de fofoca. É muito dinheiro envolvido, mano. Não tem como a Virgínia não ter... Vamos dizer assim, vai, para dar o dom da dúvida. Não tem como ela não saber que a empresa era da japa do PCC. Não tem como. Ouviu aí? É igual eu falo do Carlinhos Maia também, as pessoas ficam, mas qual que era o Carlinhos Maia? Casa de aposta do PCC. Eles, no mínimo, tinha que ser investigado e preso esses influencers que soltam casas de apostas ligadas ao PCC. Entende? Só que não é aquela coisa, eu já falei, da outra vez que eu vim aqui, eu acho que eu falei isso aí pra você, vê se você concorda, ó. Olha como funciona o governo brasileiro. Você quer roubar um pobre, você vai roubar um pobre. Você quer enganar um pobre, paga a minha fatia do bolo, aí você pode enganar o pobre. Isso, paga o que é essas casas de aposta legalizadas. As casas de aposta legalizadas é isso. É o governo pedindo, cobrando para poder enganar vocês. E volto a dizer, cara, não é porque o cara tem um monte de seguidor que o cara vai ter como justificar a renda e a vida de ostentação que ele tem. É só o seguinte, irmão, todo mundo que tá movimentando coisas estranhas deveria, né, ter um trabalho, um acompanhamento, mas o Estado, irmão, o Estado não consegue dar conta de tudo, pô. Então, nem quer, porra. O Estado ganha com isso, ganha com imposto, ganha com influência política, ganha com lavagem de dinheiro, ganha de toda forma, parceiro. Então, é difícil. Agora, Frank, eu não tive a oportunidade de confrontar o teu argumento em relação à Virgínia. Não defendendo a Virgínia, até porque eu acho também que é muito estranho, né? Essa movimentação financeira toda. Ela teve lá no Congresso, quando ela foi chamada lá na CPI da Herbete, e ela falou que a empresa dela faturava acho que 900 milhões por ano, né? Então, é isso que você está dizendo. A empresa fatura 900 milhões, paga o imposto, o governo está tranquilo. Mas, por trás, pode ser lavagem de dinheiro, porque lavagem de dinheiro é exatamente o fato de você pegar um dinheiro podre e botar na economia formal com aparência limpa, e aí você paga o imposto e transita aquele dinheiro que não tinha como movimentar na economia formal, no sistema financeiro, transita através de uma empresa que está lavando. Só que, qual é a denúncia em relação à Virgínia? É o fato dela ter adquirido uma empresa que na origem era da japinha do PCC, mas depois continua alguma outra coisa, porque assim, me parece uma defesa fácil para ela, né? Fala, olha, eu fiz negociação com uma empresa... Tá fácil. Fala aí, fala mais então, cara. Tá fácil. O que eu tenho de informação é isso. É o início da empresa com a japa do PCC e as BET que são do PCC. Então, ficaria dessa forma que você falou, exatamente isso. A lavagem de dinheiro, que você paga o imposto e transforma o dinheiro do crime em dinheiro limpo. Sim. É isso que eu tenho da Virgínia. É o mesmo que eu tenho do Carlinhos Maia. É que as pessoas sensacionalizam muito. Pensar, agora a Virgínia é do PCC. Não é assim. É igual a Deolane. Eu vi falarem aí que a Deolane era integrante do PCC. Não é assim, cara. Elas... Não é que a pessoa lava dinheiro para uma facção criminosa, que ela pertence àquela facção criminosa, que ela é batizada ali, tem, entendeu? Tipo, a autonomia de algum batizado. Não. Mas vamos falar mais sobre isso, porque é o seguinte, vamos lá. Uma coisa é o batizado, uma coisa é o faccionado batizado, outra coisa é o cara que faz negócio pro PCC. Na minha opinião, ambos são do PCC, mano. Porque é o seguinte, me corrija se eu estiver errado. Eu trabalhava no Presídio Federal. Então, lá no Presídio Federal, automaticamente todos são liderança, né?
Tem camaradas lá, por exemplo, o Cabeça Branca, o Pavão, porra, os equatorianos que estavam lá, os caras da máfia italiana, esses caras, eles não são faccionados, eles são a própria organização criminosa, a própria máfia, a própria facção. Agora, quando você vai pra cadeia, que foi a que você já foi um dia, né? Quando você necessariamente precisava ser faccionado para fazer parte de um grupo, para seguir uma seita, para seguir uma doutrina, ser protegido e proteger essa ideia, né? Essa ideologia. Agora, se você é só o empresáriozão que lava dinheiro, você não precisa, porra, se faccionar. É por aí, cara. Me explica melhor essa diferença. Porque, ao meu ver, cara, a facção tá muito mais conectada com aqueles caras, digamos assim, do baixo clero, os caras que são os operacionais, os caras que precisam de ajuda, que precisa ter a sintonia do gravata ajudando, que precisa, porra, tá dentro de uma hierarquia, dentro de uma estrutura. Agora, quem é o influente? Quem é o produtor musical? Quem é o cara que tem a logística da droga? Quem é o cara que tá dentro do porto? Esse cara não precisa se faccionar, pô, porque ele tá em liberdade, ele vive uma atividade, entre todas as aspas, uma atividade empresarial. Aí, não, eu não sou faccionado do PCC, eu não sou do PCC. Porra, né não? Você faz a logística, você advoga, você lava dinheiro, então você é o quê, pô? Por favor, Frank. Tipo assim, eu entendi o que você falou, mas tem uma diferença. Tem uma diferença no sentido de autonomia, para poder decidir decisões. E realmente, os integrantes ricos não são batizados, não tem aquele, vamos dizer assim, o ritual de batismo, o protocolo de batismo, não tem. Não tem, não. Isso daí é só para os pobres mesmo, os favelados. Mas não que depende do setor de gravata. Porque esses caras, então, nós, eu fiz parte também desse mesmo quadro, você tá tão cego que você sabe que você não vai ganhar nada de benefício, porque você ser batizado na facção, você não ganha nada, você não ganha salário, você não ganha nada. Nada. A única coisa que você ganha é a proteção da sua palavra valer mais do que a de uma pessoa que não é batizada. Só isso. A partir do momento que você é batizado, eles te autodenominam como condutor de vidas e você passa a ter o direito de decidir se aquela pessoa está certa ou errada, se ela deve ou não ser levada para o julgamento, para o crime ou não. É a única coisa que muda para um batizado para um não batizado. Já os criminosos de alto escalão, com grande poder aquisitivo, eles não precisam necessariamente ser batizados, que é o caso que eu entendi o que você quis dizer, a Deolane, entre outros aí, que trabalham no PCC, mas não são batizados, mas realmente fazem parte da engrenagem do PCC, né? O PCC precisa desses influencers para poder lavar o dinheiro, levar recado, entre outras coisas que o crime usa aí, para muitas coisas, que é o caso de criar um filho de um líder do PCC, entendeu? Sim, sim.